Estava sentada na sala de espera do médico quando o meu telemóvel vibrou. Era essa minha única filha, Angela. O seu tom de voz era distante, quase mecânico, quando ela disse: "Mãe, vamos para a Europa amanhã. Vendi a tua casa de praia e a tua carrinha. Precisávamos do dinheiro." Adeus. Depois a linha caiu. Simples assim. 45 anos a criá-la, a abdicar de tudo por ela, e ela deixou-me de lado como se eu não fosse nada. Mas respirei fundo e sorri, porque havia algo que a minha querida filha não sabia. O meu nome é Antonia Brooks. Tenho 71 anos, e até aquele telefonema eu acreditava que sabia quem era a minha filha. Eu estava viúva há 6 meses. O meu marido, Robert, morreu de um ataque cardíaco súbito enquanto tomávamos o pequeno almoço, como fazíamos todos os dias durante 45 anos. Nessa manhã, serviu-me café com natas e trouxe-me uma torrada. Como sempre, beijou-me a testa e sussurrou: "Bom dia, meu amor." Estas foram as últimas palavras que disse. Depois disso, a Angela começou a aparecer com mais frequência. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ela vinha 3 vezes por semana, ajudava a planear o funeral, levava-me às compras. Ela até me disse para consultar um médico para um check-up completo. "Precisas de te manter saudável agora que estás sozinha, mãe", dizia ela com um sorriso doce que eu confundia com amor. Mas agora sabia que não. Aquele sorriso era uma estratégia. A casa de praia tinha sido o nosso porto seguro durante anos. O Robert e eu compramos-la quando a Angela fez 15 anos, depois de trabalharmos arduamente. Todos os verões íamos lá para criar memórias, celebrar feriados, marcar o tempo. Angela trazia namorados e, mais tarde, o seu marido, Edward. Cozinhava, limpava, lavava roupa, era tradição. Nunca pensei que ela o visse como um símbolo de $1. E a carrinha, a velha Ford do Robert, ele cuidava dela como se fizesse parte da família. Lavava-a todos os domingos, verificava o óleo, estacionava-a sempre debaixo da mesma árvore. A Angela sabia o quanto significava para mim. Ainda lhe cheirava. Era tudo o que me restava. Quando ela desligou, fiquei naquela cadeira de plástico verde rígida, rodeada de estranhos a tossir. E pela primeira vez desde a morte de Robert, não chorei. Algo se mexeu dentro de mim. Uma paz silenciosa e desconhecida. Porque me lembrei de algo que tinha deixado de lado. 3 dias antes de falecer, o Robert deu-me um envelope castanho. "Antônia", disse ele, "coloque isto na gaveta da sua cômoda. Se me acontecer alguma coisa, abra-a mais tarde. Só quando estiver pronta." Tinha-o guardado sem pensar 2 vezes. Depois do funeral, com tanta coisa para fazer e tanta tristeza, simplesmente esqueci-me. Mas ele continuava ali, à espera. A enfermeira chamou pelo meu nome e eu entrei. O médico examinou-me e disse que estava em boa forma para a minha idade. Só precisava de dormir melhor e de me alimentar melhor. Assenti, fingindo ouvir. A minha mente já estava noutro lugar. Fiquei a pensar naquele envelope, na voz fria de Angela e em como Edward devia ter mexido nos cordelinhos. Ele nunca gostou de mim. Sempre me viu como um fardo. Saí lentamente indo em direção à paragem de autocarro. A Angela tinha se certificado de que eu não teria mais um veículo. Mas enquanto ali esperava, dei por mim a sorrir novamente. Havia algo de estranhamente poético em tudo aquilo. A Angela achava que me tinha despojado de tudo. Mas o que ela não sabia era que Robert, o meu Robert, sempre planeara com antecedência. O autocarro chegou e eu sentei-me perto da janela, a observar a cidade a passar. As casas, as montras, estranhos apressados com as suas preocupações e os seus segredos. Eu também tinha os meus, e eu estava prestes a descobrir o que eram. Assim que cheguei a casa, fui logo para o meu quarto. Abri a gaveta de cima da minha cômoda e lá estava. O envelope castanho, exatamente onde o tinha colocado há meses.
Os meus dedos tremiam ligeiramente quando se eu levantei. Conseguia sentir o peso de vários documentos lá dentro. Robert escrevera o meu nome na frente com aquela caligrafia cuidadosa e familiar. Sentei-me na cama que partilhamos durante décadas e respirei fundo e profundamente. Lá fora, o céu escurecia e a casa enchia-se de sombras que já não temia. Abri o envelope delicadamente como se fosse um presente embrulhado especialmente para mim. O que encontrei lá dentro mudaria o meu mundo. Roubou literalmente o ar dos meus pulmões. No interior havia documentos legais, escrituras de propriedade, demonstrações financeiras e uma carta escrita à mão por Robert. Os meus olhos encheram-se de lágrimas quando comecei a ler as palavras que só ele poderia ter escrito. Minha querida Antônia, se estás a ler isto? Então eu fui embora. Desculpe por não lhe ter contado tudo antes, mas queria poupá-la do fardo da preocupação. Ao longo dos anos, investi as nossas poupanças discretamente. Não temos apenas a casa de praia. Possuímos outros 6 imóveis, incluindo o prédio onde vivem Angela e Edward. Temos também ações em 3 empresas que valem muito mais do que alguma vez sonhei. És rica, meu amor. Sempre foi, mas agora é oficial. As minhas mãos tremiam enquanto folheava as páginas. Havia escrituras de casas espalhadas por diferentes bairros, um apartamento no centro da cidade, um pequeno motel perto da costa e, na verdade, o próprio prédio onde Angela e Edward viviam. O Robert era o proprietário silencioso há 10 anos, mantendo tudo sob uma empresa de que eu nunca tinha ouvido falar. E com base nos documentos, eu era agora a única herdeira daquela empresa. O envelope continha também registros bancários, contas que eu nem sabia que existiam, com números que mais pareciam números de telefone do que saldos. Robert conduzia autocarros há 4 décadas, mas aparentemente também era um investidor astuto. Cada cêntimo que poupamos, cada canto que poupamos, ele multiplicou sem nunca dizer uma palavra. Na sua carta, Robert escreveu que manteve tudo isto em segredo para me proteger do estresse e para impedir que Angela descobrisse a verdade. Conhece a nossa filha, Antonia. Se ela soubesse o quanto tínhamos, agiria de forma diferente. Eu queria que ela nos amasse, não o nosso dinheiro. A ironia consumia-me. A nossa filha abandonou-me acreditando que não tínhamos nada, quando na verdade tínhamos tudo. Naquela noite, o sono recusou-se a chegar. Andei pela casa, tocando nos móveis antigos, nas bugigangas empoeiradas de que Angela sempre trouxera. Parei em frente à parede de fotografias, os olhos pousados numa fotografia. Angela, aos 5 anos, empoleirada no colo de Robert, radiante de pura alegria. Para onde tinha ido aquela menina? Quando é que ela se tornou tão fria, tão egoísta? Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era novamente a Angela. A sua voz mudara, mais calorosa, quase doce, mas eu aprendera a não confiar nessas mudanças repentinas. Olá, mãe, como estás? Só queria avisar-te que transferimos o dinheiro da venda da casa e do caminhão. Depositamos a tua parte na tua conta. Não é muito, mas deve ajudar até encontrares algo mais pequeno. A minha parte? Perguntei, mantendo o tom de voz firme. Sim, claro, disse animada. Nunca deixaríamos sem nada. Demos 30%. É justo, certo? Precisamos do resto para o nosso investimento na Europa. O Edward tem uma oportunidade incrível lá. 30% do que já era meu. Que generosidade. Percebo. E quando vais embora, querido? Esta tarde. Já fizemos as malas. Vamos estar fora pelo menos 6 meses. Talvez mais se tudo correr bem. Mas não se preocupe. Mãe, quando voltarmos, vamos ajudar-te a encontrar um lugar mais pequeno. Algo que combine consigo, que combine comigo. Como se ela soubesse realmente o que isso significava. Ok, Angela, boa viagem. Mãe, eu sabia que ias compreender. Sempre tiveste um coração tão bondoso.
Nós amamos-te muito. E depois ela desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão. Pela primeira vez em meses, ri-me. Ri-se como não se ria desde que o Robert faleceu. Toda a situação era tão ridícula, quase engraçada. A minha filha tinha me roubado, expulsado da minha própria casa, falado comigo com uma arrogância insuportável. Tudo para financiar uma viagem à Europa que estava provavelmente condenada ao fracasso desde o início. Mas o que mais doeu não foi o dinheiro. Foi a facilidade com que ela me deitou fora. 45 anos da minha vida passados com ela, em sacrifício, em amor incondicional. E ela destruiu-me com um telefonema de 2 minutos. Essa foi a verdadeira dor. Verifiquei o meu banco online. De facto, tinham depositado uma quantia que lhes poderia parecer generosa, mas a mim soou-me como um insulto. Venderam a casa de praia por um valor muito abaixo do seu. Provavelmente porque precisavam de dinheiro rápido, e a carrinha de Robert por uma ninharia. Nessa tarde, observei a Angela e o Edward da minha janela, a colocarem as malas num táxi. Trazia 2 malas enormes. Ela tinha uma bagagem de mão que parecia cara. Observei-os rir, beijar, fazer planos. Pareciam adolescentes entusiasmados para uma viagem. Nunca olharam para cima, nunca se despediram. Quando o táxi partiu, sentei-me na cozinha com uma chávena de chá e os papéis de Robert espalhados sobre a mesa. Tinha escolhas a fazer, poderia ligar para um advogado, lutar pelas minhas propriedades, recuperar o que tinham levado. Mas algo me dizia que havia uma forma melhor. Uma forma que lhes poderia ensinar uma lição. Liguei para o Sr. Peterson, o advogado que tratou do patrimônio de Robert. Esteve no funeral, apresentou as suas condolências e disse-me para entrar em contato se precisasse de ajuda. Bem, agora precisava. Senhora Brooks, que bom ouvir de si. Como vai? Estou a desenrascar-me, Sr. Peterson. Preciso de o ver com urgência. Encontrei alguns documentos do Robert que não compreendo completamente. Claro, venha ao meu escritório amanhã de manhã. E estarei pronta. Nessa noite dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sonhei com o Robert. Estava sentado na sua poltrona favorita, lendo o jornal como sempre. Quando me viu, sorriu e disse: "Já não era sem tempo, meu amor. Hora de te defenderes." Acordei com uma sensação estranha. Não propriamente felicidade, mas também não a tristeza pesada que carreguei durante meses. Era determinação. Pela primeira vez desde a morte do Robert, tinha um objetivo claro. Ia recuperar o que era meu, mas não da forma que a Angela esperava. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado. Escolhi o meu vestido cor de vinho, aquele que o Robert sempre disse que me deixava elegante. Arrumei o cabelo e acrescentei um toque de maquilhagem. Olhando para o espelho, vi uma mulher que já não via há muito tempo. Uma mulher forte. O escritório do Sr. Peterson ficava no centro da cidade, num edifício antigo, mas imponente, com chão de mármore e janelas altas. Cumprimentou-me calorosamente, mas quando lhe mostrei os papéis, o seu rosto mudou. Senhora Brooks, isso é mais do que eu pensava. Robert era um homem muito inteligente. Olhe, de acordo com estes documentos, o senhor é o proprietário de... Eu sei, Sr. Peterson. Já os examinei. O que preciso de perceber é o que posso fazer legalmente. O Sr. Peterson garantiu-me que tudo estava em ordem, os documentos eram válidos e que eu era o legítimo proprietário de todas aquelas propriedades. Confirmou também o que eu suspeitava, que a venda da casa de praia era ilegal porque a Angela não tinha autoridade para a vender. Podemos recuperar a casa imediatamente, senhora Brooks. E também podemos apresentar uma ação judicial contra a sua filha por fraude. Não, Sr. Peterson. Não quero entrar com uma ação judicial. Quero lidar com isto de forma diferente. Quero que tudo permaneça em segredo por enquanto. O senhor pode ajudar-me? Olhou-me com interesse, mas assentiu. Claro, o senhor é meu cliente. O que é que o senhor precisa? Preciso que o senhor recupere discretamente a casa de praia,
Tome todas as medidas necessárias para cancelar a venda fraudulenta e me ajude a obter o controle total de todas as minhas propriedades, especialmente do prédio onde a minha filha vive. Entendido. Levará algumas semanas, mas é perfeitamente possível. Perfeito. E Sr. Peterson, por enquanto não quero que ninguém saiba que estou por trás disto. Quando saí do seu gabinete, senti-me como se tivesse acabado de acordar de um longo sonho. Percorri as ruas do centro, observando as pessoas, os edifícios, a vida que ia continuar como sempre. Mas para mim, tudo tinha mudado. Eu tinha um plano. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Oficialmente, eu era uma viúva pobre e abandonada pela filha. Mas, secretamente, eu era uma mulher rica a orquestrar discretamente a devolução dos meus bens. O Sr. Peterson agiu rapidamente, ligando-me a cada poucos dias com atualizações sobre o progresso legal. Escolhi ficar na minha casa por enquanto. Afinal, era minha, embora Angela provavelmente esperasse que eu me mudasse para um quarto individual. Todas as manhãs acordava, tomava o pequeno almoço na mesa que eu e o Robert partilhávamos durante tantos anos e depois dava uma volta pelo bairro. Os vizinhos cumprimentavam-me com aquela mistura de pena e curiosidade reservada às viúvas recentes. A Aurora, a minha vizinha de longa data, aproximou-se de mim uma tarde enquanto eu regava as plantas lá fora. Antônia, querida, é verdade que a Angela foi para a Europa e deixou-te sozinha? Sim, Aurora. Ela foi com o Edward. Tem planos de negócios para lá. E como te vais virar, querido? Todos sabemos que Robert não deixou muito dinheiro. Se soubesse, pensei. Não se preocupe, Aurora. Vou ficar bem. Precisa de alguma coisa? Posso levar-te comida ou ajudar nas compras. És muito gentil, mas eu estou bem, na verdade. A Aurora lançou-me aquele olhar que eu tão bem conhecia. O mesmo olhar que recebi depois do funeral. Compaixão misturada com alívio por não ser o sofrimento dela. Bem, sabe onde me encontrar se precisar de alguma coisa. Essas conversas repetiam-se. O talhante, o padeiro, a mulher da loja da esquina. Todos falavam naquele tom suave e compassivo pelos infelizes, e eu acenava, sorria e agradecia a preocupação. Mas por dentro, parte de mim gostava do ato. Parecia viver uma vida dupla. Numa quarta-feira de manhã, o Sr. Peterson telefonou. Senhora Brooks, tenho boas notícias. Consegui anular a venda da casa de praia. Os compradores não sabiam da fraude, por isso receberam o dinheiro de volta sem problemas. A casa é novamente sua. Excelente, Sr. Peterson. E o prédio onde vive a Angela? Isso é mais complicado. Tecnicamente, sempre foi o proprietário através da empresa, mas são necessárias algumas mudanças administrativas para lhe dar um controle direto. Isso levará mais 2 semanas. Perfeito. Mantenha-me atualizado. Depois de desligar, sentei-me na cozinha com o meu café, a pensar na Angela. Ela estava na Europa há 3 semanas e eu não tinha ouvido uma palavra. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem, nem sequer um postal. Para ela, eu tinha desaparecido no momento em que ela conseguiu o dinheiro que queria, mas eu sabia que isso estava prestes a mudar. Decidi visitar a casa de praia. Apanhei o autocarro para o litoral. O mesmo percurso que eu e o Robert tínhamos feito inúmeras vezes. A casa estava exatamente como me lembrava. Pequena, de cor creme, com uma varanda com vista para o oceano. Os novos donos tinham colocado alguns vasos de plantas nos degraus, mas tirando isso, estava tudo na mesma. Sentei-me no passeio do outro lado da rua e fiquei a olhar para ela durante 1 hora. Lembrei-me das tardes de verão quando a Angela era pequena, a correr na areia, a construir castelos. O Robert a grelhar peixe na grelha enquanto eu preparava saladas na cozinha. Angela a trazer amigos, depois namorados, depois Edward. Todos aqueles momentos felizes reduzidos a um mero negócio. Um homem mais velho saiu de casa e viu-me ali sentada. Aproximou-se cautelosamente. A senhora está bem? Sim, obrigada. Estou apenas a relembrar. Eu conhecia os antigos donos.
Sim, muito bem. É pena o que aconteceu. Disseram-nos que a senhora idosa estava muito doente e teve de vender rapidamente. Pensávamos que era uma pechincha, mas descobrimos que a venda não era agradável. Tivemos de devolver a casa. A senhora conhecia-os pessoalmente? Não, tudo passava por intermediários. Disseram que a filha tratava das coisas porque a mãe não conseguia. Que história tão triste. Se ao menos a senhora soubesse o quão triste era, pensei. Bem, ainda bem que não perdeu o seu dinheiro. Sim, felizmente resultou. Mas agora temos de encontrar outra casa. Nós realmente gostamos deste. Saí com o coração apertado. Não foi só o dinheiro que me magoou. Foi a facilidade com que a Angela mentiu sobre mim. Ela inventou uma história sobre a minha doença. Usou a minha suposta fraqueza para justificar a sua traição. Para ela, eu não era uma pessoa com sentimentos, apenas um obstáculo a remover. Nessa noite, liguei novamente para o Sr. Peterson. Sr. Peterson, preciso da sua ajuda com outra coisa. Quero recuperar a carrinha do Robert também. Isso vai ser mais difícil, senhora. Brooks. A carrinha estava em seu nome, mas a sua filha tinha uma procuração para a vender. Como é possível? Aparentemente, o senhor assinou essa procuração poucos meses após a morte do seu marido. Não se lembra? Ali estava ela, quando Angela começou a planear tudo isto o tempo todo. Lembrava-me vagamente de assinar alguns papéis que ela trouxe, dizendo que eram para tratar de assuntos funerários e de herança. Estava tão sobrecarregada de tristeza que assinei sem ler. Como eu tinha sido ingênua. Compreendo, Sr. Peterson. Existe alguma forma de a recuperar? Podemos tentar, mas será mais complicado. Precisaríamos de provar que assinou a procuração sob fraude ou coação. Vamos lá. Quero recuperar tudo o que me tiraram. Nas semanas seguintes, desenvolvi uma rotina invulgar. De manhã, eu era essa viúva pobre de quem todos tinham pena. Saía para comprar coisas essenciais, conversava com os vizinhos, mantinha as aparências. Mais à tarde, transformava-me numa mulher de negócios. Estudei os documentos de Robert, conversei com o Sr. Peterson e planeei o meu próximo passo. Aprendi coisas sobre finanças que nunca pensei que iria precisar. Descobri que Robert tinha sido muito mais inteligente do que eu imaginava. Cada investimento era cuidadosamente calculado. O prédio onde Angela morava não era apenas rentável com a renda. Ficava numa área que estava a valorizar rapidamente. Descobri também que Edward, o marido de Angela, estava profundamente endividado. Tinha contraído empréstimos usando o apartamento deles como garantia, sem saber que não era o proprietário legal. Quando os bancos descobrissem, ele estaria em sérios apuros. Numa sexta-feira, o Sr. Peterson telefonou com novidades. Senhora Brooks, toda a papelada está pronta. Agora tem controle total sobre os seus bens. Também recuperei a carrinha do Robert. O comprador era um conhecido meu e, quando lhe expliquei, aceitou devolvê-la mediante uma pequena indemnização. Excelente trabalho, Sr. Peterson. Agora há mais uma coisa. Quero que a senhora envie uma carta à minha filha. Que tipo de carta? Um aviso de despejo. Silêncio. Senhora Brooks, a senhora tem a certeza? Completamente. Ela agiu como se eu não existisse. Agora ela vai descobrir o quanto eu sou importante. Entendido. Devo enviar para a Europa? Não. Entregue-lhe quando ela voltar. Tenho a sensação que ela voltará em breve. Eu não estava errada. Nessa tarde, a Aurora veio a correr com novas fofocas. Antônia, ouviu? O Eduardo está com problemas com o banco. O meu cunhado trabalha lá. Estão a investigar empréstimos que ele fez usando o apartamento como garantia, mas o apartamento não é dele. Sério. Sim. E a Angela aparentemente não sabia de nada. Dizem que ela vai ter de voltar da Europa para arranjar esta confusão. Que confusão? Sim. E o pior é que Edward mentiu sobre os negócios na Europa. Não havia negócios. Ele só queria escapar às dívidas aqui. Perfeito. Tudo estava a ter e a correr exatamente como eu tinha planeado.
Angela confiara em Edward, sacrificara a sua relação comigo por ele e agora estava a descobrir que ele não era quem ela pensava. Nessa noite, sentei-me na varanda com uma chávena de chá, a olhar para as estrelas. Robert costumava dizer que as estrelas eram as almas das pessoas que viviam vidas plenas, cuidando das suas famílias a partir do céu. Se isso fosse verdade, então ele estava ali, a observar o seu plano a desenrolar-se perfeitamente. Obrigada, meu amor, sussurrei para o céu. Obrigada por cuidares de mim mesmo depois de teres partido. Na manhã seguinte, o Sr. Peterson telefonou cedo. Senhora Brooks, tenho novidades. A sua filha acabou de chegar ao país. Está sozinha no aeroporto? Sozinha. Sim. Aparentemente, Edward ficou na Europa. Dizem que tiveram uma briga feia. Entendo. Enviou a carta? Vou enviar hoje. Ela deve receber amanhã. Desliguei o telefone e fiquei na cozinha sentindo um misto de nervosismo e expectativa. Depois de semanas de planeamento silencioso, o momento da minha primeira mudança a sério tinha finalmente chegado. Angela estava prestes a descobrir que a mãe não era a vítima indefesa que pensava. Angela chegou ao apartamento dela na terça-feira à noite. Eu sabia disso porque a Aurora, que parecia ter espiões por todo lado, veio no dia seguinte. Antônia, a sua filha, voltou ontem à noite. Vi-a entrar com uma mala, mas estava horrível, pálida, com olheiras, como se tivesse chorado o voo todo. Sozinha, completamente sozinha. E algo estranho. Quando o pai ascou do porteiro lhe pediu as chaves, ela não as tinha. Teve de pedir ao superintendente para a corte a deixar entrar com a cópia de emergência. Interessante. Edward tinha as chaves, o que significava que provavelmente decidira não voltar. Ou talvez Angela tivesse descoberto algo sobre ele e fugido. De qualquer forma, a minha filha estava de volta e em breve receberia as minhas pequenas boas-vindas. Nessa mesma tarde, o Sr. Peterson telefonou. Sra. Brooks, a carta foi entregue há 1 hora. O porteiro confirmou que a sua filha a recebeu pessoalmente. Perfeito. Quanto tempo tem ela? 30 dias. De acordo com os requisitos legais. Mas, sim, Sra. Brooks, tenha certeza de que quer fazê-lo? Afinal, ela é sua filha. Sr. Peterson, a minha filha expulsou-me de casa com um telefonema de 2 minutos. Ela vendeu os meus pertences sem pedir. Ela tratou-me como lixo. Agora ela vai aprender que as ações têm consequências. Eu compreendo. Eu só queria ter a certeza de que o senhor tinha pensado nisso. Eu pensei nisso, Sr. Peterson. Em cada detalhe. Nessa noite não conseguia dormir. Imaginei a Angela a ler a carta. A confusão, a incredulidade, o pânico. Ela provavelmente pensaria que era um engano ou um golpe. Mas quando ligasse para verificar, veria que estava tudo perfeitamente legal. Na manhã seguinte, como se esperasse pela minha chamada, o telefone tocou às 8 horas em ponto. Era a Angela com a voz trêmula. Mãe, preciso de falar contigo. Urgentemente. Bom dia, querida. Como foi a Europa? Mãe, não tenho tempo para isso. Recebi ontem uma carta estranha. Diz que preciso de deixar o meu apartamento daqui a 30 dias. Deve ser um engano, certo? Sabe alguma coisa sobre isso? Um aviso de despejo? Que estranho. De quem? De uma empresa da qual nunca ouvi falar. Chama-se... Espere, deixe-me descobrir. Robert Investments, Inc. Conhece esta empresa? Robert usou o seu próprio nome para tal empresa. Que poético. Não, querida. Nunca ouvi falar dela. Tenha certeza de que a carta é verdadeira? É isso que quero descobrir. Mãe, preciso que me ajude. Não sei o que fazer. O Edward deixou-me na Europa. Fugiu com outra mulher e agora volto a isso. Não entendo assim o que se está a passar. Houve a confirmação. Eduardo abandonou-a. Provavelmente quando o dinheiro acabou ou quando percebeu que os problemas legais em casa eram mais graves do que pensava. Pobre Angela. Ela sacrificou a família por um homem inútil. Sinto muito, querida. Onde está agora? Estou no apartamento, mas não sei por quanto tempo.
Mãe, posso ir ver-te? Preciso de falar com alguém. Não tenho mais ninguém. A ironia era perfeita. Agora que ficou sem o homem por quem me abandonou, lembrou-se que tinha uma mãe. Claro, querida. Venha quando quiser. Estou a caminho. Desliguei o telefone e olhei-me ao espelho. Tinha que estar perfeita para esta performance. Vesti o meu vestido cinzento mais conservador, prendi o cabelo num coque simples e pratiquei a minha expressão de mãe preocupada, mas resignada. Quando Ângela chegasse, veria exatamente o que esperava ver. Uma viúva pobre e vulnerável, que tinha sido abandonada pela própria filha. A Ângela chegou 1 hora depois. Quando abri a porta, fiquei surpreendida com quão mal estava. Tinha perdido peso, tinha olheiras profundas e as suas roupas caras pareciam amarrotadas e desleixadas. Os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Mãe, disse ela. E por um momento pensei que me fosse abraçar, mas parou como se de repente se lembrasse de como as coisas tinham acabado entre nós. Entre, querida. Quer um café? Sim, por favor. Sentamo-nos na cozinha na mesma mesa onde eu tinha lido os documentos de Robert semanas antes. A Ângela parecia pequena naquela cadeira, perdida, como quando era criança, e veio contar-me os seus problemas na escola. Mãe, peço desculpa pela forma como saí. Sei que não a tratei bem. É passado, querida. Não é. Eu tratei-te mal. Eu disse coisas horríveis e agora? A voz dela falhou. Agora não tenho ninguém. O que aconteceu ao Eduardo? Foi-se embora com uma empregada de hotel de 25 anos em Paris. Acontece que nunca houve negócios na Europa. Era tudo mentira. Ele só queria escapar às dívidas que tinha aqui e usar o dinheiro da venda da sua casa para financiar a sua aventura. Todas as dívidas? Sim, mãe. Tantas dívidas. Parece que andava a contrair empréstimos há anos, usando o apartamento em que vivíamos como garantia. Mas agora descubro que ele não era o dono do apartamento. Como é possível? Aqui estava a minha oportunidade. Não sei, querido. As questões de propriedade são muito complicadas. O problema é que agora os bancos andam atrás de mim por causa das dívidas dele. Dizem que, como somos casados, também sou responsável. E além disso, este aviso de despejo. Mãe, não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um emprego. Não tenho onde morar. Ela começou a chorar. Lágrimas de desespero genuíno. E por momentos, o coração da minha mãe amoleceu. Queria abraçá-la, consolá-la, dizer-lhe que tudo ia ficar bem. Mas depois lembrei-me da frieza na sua voz quando ela me ligou do consultório médico, da facilidade com que ela me descartou, da forma como ela falou comigo como se eu fosse um fardo. Falou com um advogado sobre a carta? Não tenho dinheiro para uma, mãe. Gastamos tudo na Europa. Edward pegou no pouco dinheiro que restava quando fugiu com aquela mulher. Então, o que vai fazer agora? Não sei. Pensei que talvez pudesse ficar contigo por uns tempos, só até encontrar um emprego e uma casinha só minha. Esta era a pergunta que eu estava à espera. Depois de me expulsar da minha própria casa, vender as minhas coisas, tratar-me como lixo, ela queria agora que eu a salvasse. Esperava que a pobre viúva em que se transformara a resgatasse da confusão que ela própria criou. Claro, querida, esta será sempre a sua casa. A Ângela olhou-me surpreendida, como se não esperasse que fosse tão fácil. A sério, mãe? Depois de tudo? És minha filha, Ângela? Isso nunca vai mudar. Ela levantou-se e desta vez abraçou-me. Foi um abraço desesperado, como quem se afoga agarrado à última coisa que conseguia agarrar. Abracei-a de volta, mas sem o amor incondicional de antes. Agora havia cálculo nos meus braços. Estratégia. Obrigada, mãe. Prometo que encontrarei um emprego em breve. Não serei um fardo. Não se preocupe já com isso. Descanse, recupere e depois veremos as suas opções. A Ângela saiu nessa tarde para ir buscar algumas coisas ao seu apartamento. Fiquei na cozinha só a pensar em como tinha sido fácil.
veio ter comigo exatamente como planeado. Quebrada, desesperada, sem opções. E o melhor de tudo, completamente inconsciente. Para ela, eu era ainda a pobre mãe abandonada que precisava da sua compaixão. Mas este era apenas o primeiro passo do meu plano. Tê-la aqui deu-me a hipótese perfeita para a fase 2. Deixá-la ir a acomodar-se, sentir-se segura, acreditar que tinha encontrado refúgio. Depois, quando ela menos esperasse, eu mostrar-lhe-ia a diferença entre escolher a pobreza e sofrer as suas consequências. Nessa noite, liguei para o Sr. Peterson. Sr. Peterson, preciso que o senhor faça outra coisa. Diga-me, senhora. Brooks, quero que investigue as dívidas de Edward. Quero saber exatamente o que ele deve, a quem e que opções legais temos para proteger a minha filha deles. Isso levará algum tempo, mas é possível. Perfeito. E, Sr. Peterson, isso deve permanecer em total sigilo. Ninguém pode saber que estou por trás disto. Claro, senhora. Brooks. Posso perguntar qual é o seu objetivo final? O meu plano, Sr. Peterson, é simples. Vou salvar a minha filha, mas primeiro ela precisa de compreender o que significa realmente chegar ao fundo do poço. Depois de desligar, servi um copo do vinho que Robert tinha guardado para ocasiões especiais. Há muito tempo que não tomava uma assim. O jogo tinha começado e, pela primeira vez em meses, tinha todas as cartas vencedoras. Angela mudou-se no dia seguinte, chegando com 2 malas e uma caixa de cartão. A soma da sua antiga vida. Observei-a a desfazer as malas no seu quarto de infância, o mesmo em que dormia na adolescência, e via vergonha em cada movimento. Tinha saído de um apartamento de luxo para se esconder no seu antigo quarto. Mãe, encontrei isto no apartamento, disse ela, segurando um envelope castanho. Estava com as coisas do Edward. Tem o seu nome. Mais um dos envelopes do Robert. O meu coração disparou, mas mantive a calma. O meu nome? Que estranho. Sim, olha. Ela mostrou-me o envelope. Tinha o meu nome escrito com a letra do Robert, mas este era diferente do que tinha encontrado na minha cômoda. Esta era mais pequena, mais nova. Talvez o Edward a tenha encontrado entre as coisas do papá quando faleceu e se tenha esquecido de mudar. É possível, disse Angela. Posso ver? Abri o envelope mesmo à frente dela. No interior estava um bilhete curto e uma pequena chave. A carta dizia: Antônia, se estiveres a ler isto depois de receberes o envelope principal, significa que a nossa filha está em apuros. Esta chave abre um cofre no Banco Central, agência do Centro. Número 247. Lá dentro encontrará algo que o pode ajudar a ajudá-la. Use-o com sabedoria. Com amor eterno, Robert. A Angela inclinou-se sobre o meu ombro enquanto lia. Um cofre? O papá tinha um? Eu não sabia. Nem eu. Menti suavemente. O teu pai nunca mencionou isso. Devemos ir ver o que está lá dentro? Perguntou ela. Não sei, querida. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Mas, mãe, e se for importante? Documentos ou talvez algo valioso que nos possa ajudar? A sua voz tremia de esperança. Ela estava desesperada, agarrando-se a qualquer hipótese de redenção, e eu decidi deixá-la esperar mais um pouco antes de revelar toda a prioridade da verdade. Está bem, disse eu após uma pausa deliberada. Nós iremos amanhã. Nessa noite, a Angela e eu jantamos juntas pela primeira vez em meses. Cozinhou tentando fazer as pazes, mas a refeição sabia a remorso e desespero. Ela contou-me mais sobre a Europa, cada história pior que a anterior. O Edward mentiu sobre tudo, mãe. Não só sobre o negócio, mas sobre as dívidas também. Pensei que fossem alguns milhares, mas ele deve mais de $100.000. E usou o meu nome para alguns empréstimos sem eu saber. Como é que isto pôde acontecer? Ele falsificou a minha assinatura. Quando casamos, dei-lhe os documentos para que pudesse gerir a nossa conta conjunta. Nunca pensei que os usasse para isso. Pode provar que não sabia?
Não sei. Os bancos dizem que desde que casamos ainda sou responsável pelas dívidas dele. E o divórcio? Ele foi-se embora, mãe. O telefone dele está desligado, sem e-mails, sem nada. É como se tivesse desaparecido. Perfeito. Edward desaparecera como o cobarde do costume, deixando Angela enfrentar os seus próprios erros. De uma forma distorcida, ele tinha me feito um favor. Agora ela conhecia a dor da traição, a mesma dor que eu senti quando ela se voltou contra mim por ele. Desculpa, querido. Não sabia que as coisas estavam tão más. Nem eu, mãe. Eu pensava que o Edward me amava, que estávamos a construir algo real, mas eu era apenas uma forma de ele conseguir dinheiro e documentos. A voz falhou-lhe e ela começou a chorar. Como pude ser tão estúpida? Como não vi? Queria dizer-lhe que tinha visto tudo desde o início, que tentei avisá-la. Mas isso teria arruinado a imagem da mãe bondosa e misericordiosa de que ela agora precisava. O amor às vezes cega-nos, querida. Não seja tão dura consigo mesma. Mas, mãe, soluçou ela, eu não arruinei apenas a minha vida. Eu também arruinei a tua. Eu tratei-te horrivelmente. Peguei na tua casa, na tua carrinha, nas tuas coisas, tudo por um homem que me deixou no segundo em que lhe convinha. Agora somos duas mulheres pobres a tentar sobreviver por minha causa? Isso é passado, Angela. Nós vamos ficar bem. Não, não é. Agora estamos ambas em apuros por causa dos meus erros. Perdeste tudo o que o papá te deixou e eu perdi o meu casamento e o meu futuro. Somos duas mulheres pobres que tentam sobreviver. Se ela soubesse, pensei, que naquele preciso momento eu tinha mais dinheiro do que ela alguma vez poderia imaginar. Que eu era a dona do prédio em que ela vivia e poderia resolver todos os seus problemas com um único telefonema. Mas ainda não era o momento. No dia seguinte, fomos ao banco. Angela estava nervosa, mas esperançosa. Continuei a agir como a viúva confusa que mal percebia de finanças. O bancário levou-nos aos cofres, verificou a minha identidade e abriu o cofre número 247. Lá dentro havia joias, muitas joias. Anéis, colares, pulseiras, brincos. Algumas eram heranças de família do lado de Robert. Outras não conhecia. Havia também uma carta que explicava a origem de cada peça e o seu valor aproximado. Angela engasgou-se. Mãe, isso deve valer uma fortuna? Acha? Sim. Olha esta esmeralda no colar de pérolas. O papai escondeu mesmo um tesouro aqui. De acordo com a carta de Robert, as joias valiam cerca de $200 mil. Era uma quantia avultada, mas nada comparada com o resto dos meus bens. Como encontrar algumas moedas debaixo do sofá quando já tem 1 milhão no banco. O que fazemos com isto, mãe? Não sei, querida. São memórias de família. Mas, mãe, podemos vender algumas peças. Com esse dinheiro, podes ter a tua casa de praia de volta e eu posso pagar algumas das dívidas do Edward. Lá estava outra vez. O primeiro pensamento de Angela foi usar aquilo para resolver a confusão de Edward. Ela ainda não tinha aprendido nada. Tens a certeza de que queres usar a herança do teu pai para pagar as dívidas do Edward? Que outra escolha tenho, mãe? Se não pagar logo, os bancos vão executar a hipoteca de tudo o que tenho. E tecnicamente não tenho grande coisa. Está tudo em nome do Edward. Pensa bem, querida. Depois de venderes estas joias, não poderás mais recuperá-las. Eu sei, mas o que mais posso fazer? Não consigo arranjar um emprego com todas estas ações judiciais a pairar sobre mim? Nenhum empregador contrataria alguém com este tipo de bagagem. Levamos as joias para casa. Angela espalhou-os sobre a mesa da cozinha, estudando cada peça, calculando o que guardar e o que vender. Era doloroso vê-la transformar décadas de história da família em números numa folha de cálculo. Mãe, acho que consigo $180 mil por elas, disse ela uma tarde, contando as notas em cima da mesa. É menos do que esperava, mas o suficiente para cobrir as dívidas mais urgentes. Tem a certeza disso? Não tenho escolha. Se não pagar logo, eles levam tudo.
Até esta casa pode estar em risco se encontrarem alguma ligação legal com as propriedades. Que ironia! A Angela estava preocupada em perder uma casa que eu realmente possuía, pagando dívidas de um homem que a abandonou, com dinheiro de joias que pertenciam ao mesmo homem que criou a fortuna que a poderia salvar. E como vai decidir quais as dívidas a pagar primeiro? Falei com uma consultora financeira gratuita no banco. Ela disse para priorizar as dívidas com garantia real, porque podem levar à execução hipotecária imediata ou à apreensão do imóvel. A Angela tinha crescido muito nessas semanas. A mulher que vendera as minhas coisas sem dizer uma palavra estava agora a pesar cuidadosamente cada passo financeiro. A dor tornara-a mais responsável, mas também mais frágil. Nessa noite, enquanto ela organizava a dívida, enquanto a Angela examinava os documentos em cima da mesa, o meu telefone tocou. Era o Sr. Peterson. Sra. Brooks tem um relatório completo sobre as dívidas de Edward. A situação está pior do que eu esperava. Quanto pior? Perguntei. Deve mais de $200 mil a vários bancos, além de dívidas a credores privados. O mais preocupante é que usou documentos falsificados com a assinatura da sua filha em alguns empréstimos. Isto significa que Angela é legalmente responsável. Isto é complicado. Se conseguirmos provar que ela não sabia, podemos livrá-la de algumas dívidas, mas será um processo longo e dispendioso. Quanto custa? Um bom advogado especializado nestes casos cobraria cerca de $50 mil e não há qualquer garantia. Percebo. E se ela simplesmente pagar as dívidas? Se ela tivesse o dinheiro, seria a solução mais rápida, mas duvido que tenha acesso a tanto. Sr. Peterson, prepare tudo se pá o que for necessário para tirar a minha filha deste sarilho, mas não lhe diga já. A senhora será paga, Sra. Brooks. Farei o que for necessário para te proteger, mas isso deve ser tratado com cuidado. Depois, ao desligar, encontrei a Angela na sala de estar, a olhar para as joias com um olhar triste e perdido. Como uma criança que partiu o seu brinquedo preferido e não sabia como o reparar. O que estás a pensar, querido? Pai. Em como ele ficaria desiludido se visse o que eu fiz com a minha vida? O teu pai amava-te muito, Angela. Ele compreenderia. Não, mãe. Ele ensinou-me a responsabilidade, os valores familiares, não o egoísmo. Mas eu fiz o contrário. Abandonei-te por um homem que mentiu. Vendi as memórias da minha família por dinheiro. Arruinai tudo o que ele construiu. Pela primeira vez desde que ela regressou, ouvi um verdadeiro arrependimento na sua voz. Não apenas tristeza pelas consequências, mas um reconhecimento real do fracasso moral. As pessoas cometem erros, querida. O que importa é aprender com eles. Mas como é que eu aprendo com isso, mãe? Como é que eu arranjo o dano? Lá estava. A pergunta que eu esperava. Angela estava pronta para enfrentar a verdade e as consequências. Mas ainda não era a altura da minha mudança final. Primeiro, ela precisava de chegar ao fundo do poço. Os dias seguintes foram cruciais. A Angela decidiu vender a maioria das joias, ficando apenas com o anel de noivado que o Robert me ofereceu e um pequeno colar da avó. Observei-a a preparar-se para visitar joalharias, pesquisar preços e negociar com compradores. Era doloroso ver décadas de história familiar reduzidas a transações, mas era necessário para ela compreender o custo real das suas escolhas. Mãe, recebi $180 mil pelas joias, disse-me ela uma tarde, contando as contas na mesa da cozinha. É menos do que o esperado, mas o suficiente para pagar dívidas urgentes. Tenha certeza? Não tenho escolha. Se não pagar logo, eles vão executar a hipoteca de tudo. Até esta casa pode estar em risco se provarem qualquer ligação legal. Que ironia! Angela preocupava-se em perder uma casa que eu realmente possuía, pagando dívidas de um homem que a abandonou, com o dinheiro das joias pertencentes ao mesmo homem cuja fortuna a poderia salvar. E como vai decidir quais as dívidas a pagar primeiro?
Conversei com uma consultora financeira gratuita no banco. Ela disse-me para priorizar as dívidas com garantia real, pois podem levar à execução hipotecária ou à perda do imóvel. A Ângela tinha mudado muito nessas semanas. A mulher que antes vendia as minhas coisas sem dizer nada, avaliava agora cuidadosamente cada movimento financeiro. A dor tornara-a responsável, mas também frágil. Nessa noite, enquanto a Ângela organizava os documentos da dívida na mesa da cozinha, o meu telefone tocou. Era o Sr. Peterson. Senhora Brooks, tenho notícias importantes. Encontramos o Edward. Onde está ele? Perguntei com o coração aos saltos. Em Paris, exatamente como a sua filha suspeitava. Mas eis a parte interessante. Ele está a tentar obter residência francesa através de um casamento falso com aquela jovem que a sua filha mencionou. Um casamento falso? Sim. Aparentemente, ela precisa de documentos e ele quer evitar a deportação. Mais importante, encontramos provas de que ele falsificou deliberadamente os documentos da sua filha para fugir do país. Isso significa que a Ângela pode ser libertada dessas dívidas? Exatamente. Com estas provas, podemos provar fraude e coação. A sua filha não deverá nada pelo que Edward fez nas suas costas. Era perfeito. Eu tinha uma forma simpática de salvar a Ângela de todas as suas dívidas, sem que ela soubesse que eu tinha dinheiro para isso. Sr. Peterson, inicie o processo legal imediatamente. Mas não conte já a Ângela. Quero tudo resolvido antes de ela saber de alguma coisa. Não lhe quero dar falsas esperanças. Entendido. Isto pode demorar 3 a 4 semanas. Perfeito. Depois de desligar, a Ângela olhou-me curiosa. Quem era a mãe? Só uma mulher a perguntar pela senhora. Davis, a nossa vizinha da esquina. Ela marcou o número errado. Mentir tornava-se mais fácil a cada dia. Eu estava a adaptar-me confortavelmente a esta vida dupla. De um lado, a pobre mãe abandonada em quem a Ângela acreditava, e do outro, a mulher rica que silenciosamente arquitetava a salvação e a lição da minha filha. Nas 2 semanas seguintes, vi Ângela a debater-se com escolhas difíceis que nunca tinha enfrentado antes, como esticar o dinheiro da comida, negociar com os credores e procurar emprego com um histórico de crédito arruinado. Uma lição dura, mas necessária. Mãe, fui hoje a 3 entrevistas, disse ela certa noite, cansada e inchada de estar de pé. 2 disseram-me que não me podiam contratar por causa de problemas legais. A terceira ofereceu um trabalho a tempo parcial como empregada de limpeza noturna. Aceita? Tenho de aceitar. Paga pouco, mas é melhor do que nada e posso procurar empregos melhores durante o dia. Vê-la, alguém que viveu confortavelmente durante mais de 40 anos, pronta para limpar escritórios à noite, partiu-me o coração, mas encheu-me de orgulho. Ela estava finalmente a encarar a realidade, não esperando mais por resgate. Tem a certeza de que consegue lidar com o trabalho? Vou aprender. Não posso continuar a ser um fardo, mãe. Já é mal o suficiente deixares-me viver aqui de graça. Esta é a tua casa, Ângela. Não, mãe. É a tua casa. Estou aqui por causa da tua generosidade, mas não me vou aproveitar disso para sempre. Uma noite, enquanto a Ângela trabalhava no seu primeiro turno de limpeza, a Aurora veio até aqui. Ela bebeu um gole de chá e estudou as fotografias de família nas paredes. Antônia, preciso de perguntar. Sabias que a Ângela voltaria assim? Como assim? Quando ela se foi embora, estava tão segura de si, tão arrogante. Falou da vida maravilhosa que teve na Europa e do sucesso do Edward. E agora voltou, falida, a limpar escritórios, a viver contigo outra vez. A vida dá muitas voltas, Aurora. Sim, mas há outra coisa. Eu tenho observado a Ângela ultimamente e ela parece diferente. Não apenas triste, humilde, como se tivesse finalmente aprendido algo importante. A Aurora sempre foi perspicaz. O que é que achas que ela aprendeu? Perguntei. O valor do que ela dava como certo? Disse Aurora suavemente. Como ter uma mãe que a ama incondicionalmente. Talvez, murmurei. Aurora, posso dizer-te uma coisa?
claro. Quando a Angela se foi embora e me tratou tão cruelmente, todos pensaram que eu nunca a perdoaria. No entanto, aqui estou eu, a cuidar dela novamente, a dar-lhe um lar quando não tem para onde ir. Ela é tua filha, Antônia. Sim, mas nem todas as mães fariam isso, especialmente depois de serem humilhadas daquela maneira. Se ao menos a Aurora soubesse toda a verdade, que eu poderia apagar todos os problemas de Angela com uma assinatura, mas estava a deixá-la lutar um pouco mais para que pudesse aprender o que ignorou durante anos. Achas que estou a fazer a coisa certa? Acho que está a fazer o que uma boa mãe faria, disse Aurora. Mas também acho que a Angela precisa de compreender verdadeiramente o que perdeu quando lhe virou as costas. O que quer dizer? Ela precisa de te valorizar não apenas como a mãe que a salvou, mas como a mulher que construiu uma vida com força e perseverança. Precisa de te respeitar, não depender de ti. A Aurora tinha razão. Esse era o cerne do meu plano. Não queria que o regresso de Angela nascesse do desespero. Queria que viesse da compreensão, do respeito genuíno e do amor maduro. E como é que acha que isso pode acontecer? Perguntei. Acho que já está, respondeu ela. Eu vi-a ultimamente, Antonia. A forma como ela fala contigo agora é diferente. Ela não está a mandar, não está a dispensar. Ela está grata. Ela está finalmente a ver-te como és. Nessa noite, quando a Angela voltou do trabalho, eu própria vi. Parecia exausta, mas carregava uma dignidade silenciosa. Ela tinha conquistado aqueles poucos dólares com o seu próprio esforço e eles significavam alguma coisa. Como foi o teu primeiro dia? Perguntei. Difícil, admitiu ela. Mas não tão mal como eu imaginava. As outras senhoras foram simpáticas. Uma delas, a senhora Johnson, mostrou-me como limpar mais depressa. Senhora Johnson? Sim, tem 60 anos e limpa escritórios há 20. O marido deixou-a com 3 filhos. Não é a vida com que sonhava, mas deu-lhe independência e orgulho. Ela parece sábia. É mesmo? Ela disse-me algo em que não consigo parar de pensar. Ela disse que há 2 tipos de pessoas neste trabalho: as que nunca tiveram uma oportunidade e as que destruíram as chances que tiveram. Ela perguntou-me qual eu era. E o que é que lhe disse? A verdade. Que tinha todas as oportunidades, uma família amorosa, um lar estável, uma herança, e deitei tudo a perder por um homem que não valia a pena. E o que é que ela disse? Ela riu-se e disse-me: Bem, querida, pelo menos sabes por que estás aqui. Isso já te coloca à frente da maioria. Angela serviu-se de um copo de água e sentou-se à minha frente. Mãe, preciso que saibas uma coisa. Estas últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida, mas também as mais significativas. Por quê, querido? Porque finalmente percebi o que importa. Não é dinheiro, nem luxo, nem aparências. É amor. É ter alguém que está ao nosso lado quando tudo o resto se desmorona. Angela. Não, mãe. Deixa-me terminar. Terias todos os motivos para me odiar pelo que fiz. Abandonei-te quando mais precisaste de mim. Levei tudo o que o pai te deixou. Tratou-me como se eu fosse um fardo. E agora estou aqui de novo, à espera que me perdoe e cuide de mim. Eu já te perdoei, querida. Mas ainda não me perdoei. E não perdoarei até provar que realmente mudei. Que aprendi com o meu passado. Na manhã seguinte, o Sr. Peterson telefonou. Senhora Brooks, tenho uma notícia fantástica. O processo legal está quase concluído. Podemos liquidar todas as dívidas de Edward, a sua filha. Era a hora. Depois de semanas a ver Angela lutar, trabalhar arduamente e enfrentar os seus erros, chegara o momento de lhe mostrar que nunca estava sozinha, que alguém a protegera silenciosamente durante todo o tempo. Sr. Peterson, por favor, marque uma reunião. Está na hora de a minha filha saber toda a verdade. A reunião estava marcada para sexta-feira de manhã, no seu gabinete. Contei a Angela que tinha marcado uma consulta com um advogado para a ajudar com os seus problemas legais.
mas mantive os detalhes vagos. Ela aceitou vir, embora preocupada com o custo. Mãe, não tenho dinheiro para um advogado. Mal consigo cobrir o básico. Não te preocupes com isso agora, querida. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Chegamos a horas. Angela vestia as suas melhores roupas, agora um pouco largas no seu corpo mais magro. Estava nervosa, torcendo as mãos, esperando mais um golpe duro na sua longa lista de problemas. O Sr. Peterson recebeu-nos com o seu habitual profissionalismo calmo. Senhora Brooks, Miss Brooks, obrigada por terem vindo. Obrigada por nos receberem, disse Angela. Mas devo avisá-las. As minhas finanças estão complicadas e não posso pagar honorários elevados. É exatamente isso que precisamos de discutir, respondeu o Sr. Peterson, trocando um olhar comigo. Mas primeiro, por favor, reveja isto. Entregou uma pasta grossa a Angela. Enquanto lia, a sua expressão mudou de confusão para surpresa. Não percebi. Estes papéis dizem que Edward falsificou a minha assinatura, que há provas de fraude e que não sou responsável pelas dívidas. Isso mesmo. Estamos a investigar o seu caso há semanas e encontramos provas suficientes para mostrar que foi vítima de fraude de identidade. Mas como? Quem é que pagou por isto? Não tenho dinheiro para tudo isto. O Sr. Peterson olhou para mim. Era a minha vez. Angela, tenho uma coisa para te contar. O que, mãe? Respirei fundo. Depois de semanas a fingir, finalmente iria partilhar a verdade. O teu pai deixou-me mais do que imaginavas. Muito mais. Como assim, Sr. Peterson? Mostre-lhe o resto dos documentos. O Sr. Peterson pegou noutra pasta e entregou-a a Angela. Desta vez, continha escrituras de propriedade, extratos bancários, certificados de investimento. Toda a fortuna que Robert tinha construído secretamente. Angela leu em silêncio durante minutos. O seu rosto demonstrava todas as emoções: confusão, incredulidade, choque e, por fim, compreensão. Mãe, aqui diz que és a dona do prédio em que eu morava. Sim. E outros imóveis, contas bancárias, investimentos? Sim. Isto significa que quando vendi a casa de praia, ela era minha. E a venda foi ilegal. Mas já a retirei. Angela olhou fixamente para os papéis, esforçando-se por absorver tudo. Há quanto tempo sabe disso? Desde o dia em que me ligou do consultório médico. Sabia de tudo isto quando voltei da Europa a pedir ajuda? Sim. Sabia que podia consertar tudo enquanto me via desmoronar? Sim. Um silêncio pesado encheu o quarto. A Angela fechou as pastas e olhou-me diretamente nos olhos. Por que, mãe? Por que é que me deixaste sofrer quando me podias ter salvo? Esta era a pergunta que eu estava à espera. Por que precisavas de aprender algo que só a dor te poderia ensinar? Aprender o quê? O valor do que perdeste, o significado de família, respeito e responsabilidade. Quando me deixaste, não levaste apenas dinheiro? Levaste dignidade, amor e confiança. Angela começou a chorar, mas não eram as mesmas lágrimas de pena que tinha chorado antes. Eram lágrimas de realização. Abandonei-te quando mais precisavas de mim. Sim. Tratei-te como se não me importasse. Sim. E ainda me salvou. Eu salvei, mas não da forma que pensas. Não te salvei com dinheiro para que pudesses cometer os mesmos erros. Salvei-te deixando-te cair, para que pudesses aprender a levantar-te novamente. O Sr. Peterson interveio discretamente. Miss Brooks, a sua mãe já pagou todas as despesas legais para saldar as dívidas de Edward. Também recuperou todos os bens vendidos por fraude. Está livre de todos os encargos legais. E o meu trabalho de limpeza? Pode demitir-se se quiser, disse eu suavemente. Mas espero que não peça. Por que não? Porque este trabalho estava a ensinar-lhe o que o conforto nunca pôde: o valor do seu próprio esforço, o orgulho pelo trabalho honesto, o verdadeiro valor de cada dólar ganho.
A Ângela limpou as lágrimas e olhou para mim com uma expressão que eu não via há anos. Não era uma filha que procurava ajuda. Era uma mulher a reconhecer a força de outra mulher. Perdoas-me, mãe? Perdoei-te há muito tempo, querido. A verdadeira questão é: consegues perdoar-te a ti próprio? Não sei. Fiz coisas que não podem ser desfeitas. Toda a gente comete erros, Ângela. O que importa é o que fazemos depois de os enfrentarmos. O Sr. Peterson saiu silenciosamente, dando-nos um momento a sós. Ficamos sentados juntos, em silêncio, a absorver tudo. Mãe, disse ela suavemente, quero que saibas uma coisa. Mesmo que não tivesses todo esse dinheiro, mesmo que fosses realmente a viúva pobre que eu pensava que eras, eu teria aprendido a mesma lição. Que lição é esta? Que nada é mais precioso do que ser amada incondicionalmente. Nas últimas semanas, a única coisa que me manteve unida foi saber que ainda tinha um lar contigo. Por mais que tenha falhado, ainda eras a minha mãe. Isso nunca vai mudar, Ângela. Eu sei, mas agora compreendo. Nunca mais posso menosprezar este amor. Tenho de o conquistar todos os dias com respeito, gratidão e ações, não apenas palavras. Saímos do gabinete do Sr. Peterson com algo completamente novo entre nós. Já não éramos mãe e filha, unidas não só pelo sangue, mas pelo hábito. Éramos duas mulheres adultas que se escolheram de novo, depois de sobreviverem à prova mais difícil que a vida nos poderia impor. As semanas que se seguiram foram de reconstrução, embora não da forma que Ângela imaginara. Mesmo sabendo que eu tinha recursos suficientes para resolver todos os seus problemas, ela optou por manter o seu emprego noturno de empregada de limpeza. Mãe, preciso de terminar o que comecei, disse-me ela uma tarde, enquanto se preparava para o trabalho. Não posso simplesmente voltar a uma vida confortável como se nada tivesse acontecido. Tenha certeza? Não tem de se punir para sempre. Não é um castigo. É um lembrete de quem eu era e de quem quero ser agora. Observei-a vestir o uniforme, algo impensável apenas alguns meses antes, quando vivia no luxo com Edward. Mas havia algo de diferente na forma como ela se portava, em cada movimento. Já não eras a mulher destruída que chegava-te à minha porta em lágrimas. Ela tinha encontrado dignidade no trabalho honesto. Aurora passou por lá nessa tarde, como costumava fazer desde o regresso de Ângela. Antonia, há rumores estranhos a circular pelo bairro. Que tipo de rumores? Dizem que não é tão pobre como pensavam. Alguém viu a Ângela sair de um escritório de advogados muito chique no centro da cidade e depois apagar todas as suas dívidas no banco. As pessoas falam, disse eu. Sim, mas também estão a dizer que recuperou a sua casa de praia. E de alguma forma resolveu todos os problemas legais da Ângela. Isso deve ter custado uma fortuna, Sra. Antônia. A Aurora conhecia-me demasiado bem para se deixar enganar. O que quer saber? Servi chá e sentei-me à sua frente. Hora de ser honesta. O Robert deixou-me mais do que qualquer um sabia. Muito mais. Quanto mais? O suficiente para que a Ângela e eu nunca mais tenhamos de nos preocupar com dinheiro. Aurora ficou em silêncio, absorvendo aquilo. E por que fingir ser pobre todos estes meses? Porque a Ângela precisava de aprender algo que não conseguiria de outra forma. Contei-lhe tudo. O telefonema severo de Ângela, o meu plano silencioso, vê-la chegar ao fundo do poço e, finalmente, a verdade no escritório do Sr. Peterson. Antônia, isto é brilhante e terrível ao mesmo tempo. Péssimo. Sim, porque deixou a sua própria filha sofrer quando poderia ter ajudado imediatamente. Mas brilhante porque compreendo por que o fez. Compreende? Sim. A Ângela precisava de compreender o valor do que perdeu. Se lhe tivesse dado dinheiro, ela pensaria que alguém a resgataria sempre das consequências dos seus erros. Exatamente. Mas não doeu vê-la sofrer? Todos os dias. Todas as noites chorava. Todas as manhãs acordava exausta, derrotada.
Mas eu sabia que se a salvasse demasiado cedo, ela não aprenderia a lição toda. Achas que ela aprendeu? Olhe para ela. Angela sabe que tem dinheiro suficiente para viver bem, mas mantém o seu emprego. Ela podia mudar-se para um lugar melhor, mas escolhe ficar comigo. Ela está livre de dívidas, mas está a usar as suas próprias poupanças para ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Ajudar outras? Sim. Fez amigos no trabalho e está a usar parte do seu salário de empregada de limpeza para sustentar uma colega que está com dificuldades em pagar a creche do filho. A Aurora sorriu. Esta não é a Angela que foi para a Europa? Não, não é. Esta Angela compreende que o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Ela sabe que a dignidade vem do trabalho e do respeito, não das posses. Nessa noite, quando a Angela chegou do trabalho, encontrou-me a ler na sala de estar. Mãe, preciso de te contar uma coisa, disse a Angela enquanto se acomodava ao meu lado. Hoje a senhora. Johnson perguntou-me se sou filha da senhora rica da zona norte da cidade. O que lhe disse? Eu disse que sim, que tem dinheiro suficiente para que eu não tenha de trabalhar. E o que é que ela perguntou a seguir? Porque ainda estou a trabalhar. Então, o que disse? Eu disse-lhe que preciso de provar a mim mesma que consigo sustentar-me sozinha. E o que é que ela disse? Ela riu-se e disse: Querida, essa é a diferença entre ser rica e fingir ser rica. A tua mãe ensinou-te a ser realmente rica. A senhora Johnson é muito sábia. Ela é. E ajudou-me a perceber algo importante. Não se trata de quanto dinheiro se tem. É a forma como usa e se relaciona com ele. A Angela afundou-se no sofá ao meu lado. Mãe, quero que saibas que tomei uma decisão. Vou continuar a viver aqui contigo, não como uma filha que regressa a casa, mas como uma mulher adulta que escolhe partilhar a vida com a mãe. Qual é a diferença? Vou pagar a minha parte das despesas. Quero contribuir para a casa e tratar esta relação como uma parceria entre duas mulheres independentes que se amam e se respeitam. Angela, não precisas. Sim, preciso. Preciso que a nossa relação seja diferente de antes. Antes era uma filha que não dava valor ao amor da mãe. Agora quero ser uma mulher que valoriza e nutre a relação mais importante da vida dela. E o seu trabalho? Vou continuar a trabalhar, mas não a limpar escritórios para sempre. Quero voltar a estudar, passo a passo, conquistando todas as oportunidades. Sabes o que queres estudar? Sim, serviço social. Essas semanas mostraram-me quantas pessoas lutam sozinhas. Quero usar o que temos para ajudar as mulheres que estão a enfrentar o que eu passei. Parecia perfeito. Angela aprendeu a valorizar o que tinha e encontrou uma forma de transformar a sua experiência em algo significativo. E o Eduardo? O Sr. Peterson disse que foi preso em França pelo casamento fraudulento e será deportado em breve. Sinceramente, mãe, já não me importo. Este capítulo está encerrado. Sem ressentimento? Nenhum. O Edward fez-me um favor sem saber. Se ele não me tivesse abandonado e traído, eu nunca teria chegado ao fundo do poço. E sem chegar ao fundo do poço, nunca teria aprendido a realmente valorizar o que tenho. Nessa noite, pela primeira vez em meses, fui para a cama completamente em paz. O meu plano tinha funcionado perfeitamente. Angela não só aprendeu as suas lições, como emergiu mais forte, mais sábia e mais compassiva. Robert teria ficado muito orgulhoso. 6 meses depois, a nossa vida tinha estabilizado num novo equilíbrio que nenhum de nós poderia imaginar. A Angela concluiu seu curso de serviço social com excelentes notas, e eu utilizei alguns dos meus recursos para criar uma fundação que ajuda mulheres que enfrentam violência doméstica e abandono financeiro. Certa manhã, Angela entrou na cozinha segurando um envelope. Mãe, chegou a carta da universidade. Fui aceite no mestrado. As aulas começam no próximo semestre. Que maravilha! Sorri. Mas, mãe, quero que saibas que estou a pagar com as minhas próprias poupanças. Tenho poupado do meu emprego na cidade.
O salário não é elevado, mas aprendi a viver com simplicidade e a valorizar cada cêntimo. Tenha certeza? Podemos pagar facilmente? Eu sei, mas preciso de o fazer sozinha. É quem eu sou agora. Aurora apareceu nessa tarde, como fazia todas as sextas-feiras nos últimos meses. Tornara-se uma amiga de confiança para ambos, observando a nossa viagem em silêncio e com genuína curiosidade. Antônia, preciso de confessar uma coisa, disse ela, servindo-se de uma segunda chávena de chá. No início, achei que estava a ser muito cruel com a Ângela. E o que é que acha agora? Agora acredito que é a mãe mais sábia que já conheci. Olhe só para essa sua filha. Olhe mesmo para ela. Era verdade. A Ângela, sentada na sala, concentrada nos testes, não se parecia em nada com a rapariga que partira para a Europa meses antes. Esta Ângela carregava uma calma profundamente enraizada, uma confiança nascida dos seus próprios esforços e não de posses. Sabia que vi a Ângela no supermercado ontem a comprar legumes para uma família que está a ajudar com o trabalho? Acrescentou Aurora. Ela nunca me contou isso. E quando perguntou por que é que ela usava o seu próprio dinheiro em vez da ajuda do governo, perguntei. Ela disse que algumas coisas não podem ser medidas pelos orçamentos oficiais. Nessa noite, a Ângela e eu jantamos juntos na varanda, um ritual que se tornara a nossa forma de nos ligarmos. Mãe, recebi hoje uma carta estranha, disse ela cortando a salada. De quem? Do Eduardo? O meu corpo enrijeceu. Edward? Ele escreveu-te? De uma prisão em França. Foi condenado a 2 anos por fraude matrimonial. Na carta diz que se arrepende de tudo e pede o meu perdão. E como se sente em relação a isso? Sinceramente? Nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, nenhum desejo de vingança. Parece que esta parte da minha vida aconteceu há décadas, não apenas há meses. Vai responder? Não. Não porque o odeie, mas porque não há mais nada a dizer. A Ângela que se casou com ele já foi. Esta Ângela não tem palavras para ele. Fiquei impressionada com a força serena na sua voz. A mulher sentada à minha frente tornara-se resiliente apesar das dificuldades, reerguendo-se sozinha. Sabes o que toda esta experiência me ensinou, mãe? O quê? O amor verdadeiro não é o tipo que diz o que queres ouvir. O amor verdadeiro é o tipo que ensina o que precisas de aprender, mesmo que doa. É uma lição difícil, mas necessária. O Edward disse-me o que eu queria ouvir. Fez-me sentir especial. Convenceu-me de que merecia luxo sem esforço. Ensinaste-me que a verdadeira riqueza vem do trabalho árduo, do respeito e de relações autênticas. Mais tarde, nessa noite, depois de Ângela ter ido para o quarto estudar, sentei-me sozinha na varanda, a observar as estrelas, a pensar em Robert. Tinha-lhe prometido que cuidaria da nossa filha, e agora sentia que tinha cumprido essa promessa da forma mais verdadeira. Não me importei que ela lhe desse dinheiro quando precisava. Eu preocupei-me com ela, ensinando-a a cuidar de si. Não a salvei resolvendo os seus problemas, mas sim deixando-a aprender a resolvê-los sozinha. O dia seguinte era domingo, e tínhamos planeado visitar a casa de praia juntos pela primeira vez desde que a tinha recuperado. Ângela não queria ir mais cedo, dizendo que precisava de tempo para processar tudo. Estás pronta? Perguntei enquanto subíamos para a carrinha. Acho que sim. A viagem foi tranquila, mas confortável. Quando chegamos, a Ângela parou, olhando para a casa onde a nossa família tinha passado tantos verões. Parece a mesma, disse ela suavemente. Algumas coisas não mudam, mas outras sim. Não sou a mesma pessoa que vendeu esta casa. Entramos juntos. A casa estava limpa e organizada, exatamente como eu e o Robert a mantivemos durante todos aqueles anos. Ângela andou por todas as divisões, tocando delicadamente nos móveis e olhando para as fotografias de família penduradas nas paredes. Mãe, quero pedir desculpa. Já se desculpou, querido? Não, quero dizer especificamente por esta casa.
Não apenas por a vender, mas por transformar todas as nossas memórias de família num mero negócio. Está perdoado. Esta casa guarda 40 anos de verões, aniversários e natais em família. O pai construiu aquela varanda com as suas próprias mãos. Você plantou aquele jardim. Eu aprendi a nadar naquela praia. E transformei tudo isto em dinheiro para apoiar os sonhos de um homem inútil. Sentou-se no sofá onde Robert lia nas manhãs de domingo. Sabem o que mais me dói? O quê? Que quando a vendi não senti nada. Era apenas mais uma propriedade. Agora que estou aqui de novo, sinto o papai em cada canto. Consigo ouvir a sua gargalhada, sentir o cheiro do seu pequeno almoço, ver os seus óculos de leitura na mesa. Ele está aqui, Angela. Ele sempre esteve aqui. Eu sei. E também sei que ele está orgulhoso pela forma como lidou com tudo. Passamos o dia na casa a cozinhar, a limpar, a reparar pequenas coisas. Era um ritual de reconexão, não apenas com o lugar, mas com os valores que ele representava. Quando o sol começou a pôr-se, sentamo-nos na varanda que Robert tinha construído, observando o oceano. Mãe, tenho uma proposta. Qual é? Quero que transformemos esta casa num abrigo temporário para mulheres que deixaram a violência doméstica. Um lugar onde possam ficar enquanto reconstroem as suas vidas. Foi a ideia perfeita. Robert teria adorado que a sua casa de praia pudesse ajudar outras famílias. Eu acho-a linda, querida. Podemos utilizar alguns fundos da fundação para a manter e eu posso gerir o programa através do meu trabalho. Tens a certeza de que queres transformar o nosso santuário familiar nisto, mãe? Os melhores santuários são aqueles que são partilhados. O pai sempre disse que uma casa não é realmente um lar, até que abra as suas portas àqueles que precisam de amor. Ele tinha razão. O Robert foi sempre generoso com a nossa casa, convidando familiares, amigos e vizinhos que precisavam de um lugar para ficar. Regressamos à casa nessa noite com um novo projeto e um vínculo completamente renovado. Já não éramos apenas mãe e filha unidas pelo dever ou pela necessidade. Éramos duas mulheres que escolheram conscientemente construir uma vida juntas, baseada no amor, no respeito e no propósito partilhado. Nessa noite, antes de dormir, falei com Robert em silêncio. Conseguimos, meu amor. A nossa filha finalmente entendeu o que realmente importa. E pela primeira vez desde que ele morreu, senti a sua resposta. Eu sempre soube que ias compreender. Vocês as duas são mais fortes do que pensam. A justiça não veio como vingança, mas como educação. Não como castigo, mas como transformação. No final, ganhamos algo muito mais precioso do que o dinheiro. Ganhamos uma relação autêntica, construída sobre uma base sólida que nenhuma crise futura poderá quebrar. Gostou da minha história? E de que cidade está a ouvir? Vamos encontrar-nos nos comentários. Se gostou da história, pode apoiar-me enviando um super obrigado para que possa continuar a partilhar histórias como esta. Muito obrigada pelo seu apoio. Aguardo ansiosamente os seus comentários. No ecrã, verá duas novas histórias de vida que recomendo vivamente. Há muito mais no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Vemo-nos na próxima história de vida. Com amor e respeito.